Olá, gente, sejam bem-vindos ao NoivasCast, o podcast de noiva para noiva. Estamos aqui hoje com a Marília. A Marília está direto da Holanda conversando com a gente hoje. Oi, Má, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem também, a gente vai conversar um pouquinho agora com a noiva Marília, tá? Pra quem não assistiu o episódio anterior, assista lá, a profissional Marília, a psicóloga. Nossa, o papo foi muito bom. Nossa, foi sensacional, eu adorei o papo e tenho certeza que vai fazer diferença para algumas noivas aqui, viu? O que você achou, Má? Legal. Eu achei muito legal o nosso papo e eu espero agora que quem está ouvindo a gente pela primeira vez, pause, volte no episódio anterior, ouça o que a gente conversou para Pra conseguir depois da entender o sequência resto da aqui, né? história. Ah, sim, com Exatamente. certeza. E pra quem não me conhece, eu sou o Thiago da TGO Filmes, também tem as dicas de casamentos, você não viu, veja, tem os links do IGTV e tem também no YouTube também pra quem quiser. Fiquem à vontade e já vamos pro nosso episódio. A primeira pergunta é a pergunta que eu faço pra todas as noivas. Como foi a estrutura do seu casamento? Foi campo, foi igreja, e que horário que foi e quantidade de convidados? Conta um pouquinho pra mim da estrutura do seu casamento. O meu casamento foi um mini wedding, ou como a gente chama em português, um mini casamento. Foi em casa, na casa em que eu cresci, e foi à noite. Não, fantástico então. Mas eu lembro que pra você contar um pouquinho da história do seu casamento, a gente tem que voltar um pouquinho lá pro noivado, né? Conta pra mim a história do Sim, seu é verdade. noivado. Meu casamento não é um casamento usual, como o das pessoas que planejam por muito tempo. A história do meu casamento foi o seguinte: em 2018, a gente queria mudar de país. Então, a gente planejou no começo do ano que em agosto de 2018 a gente ia mudar de país e o meu, na época, namorado ia começar a trabalhar num país novo e eu ia fazer meu mestrado. Quando chegou em abril, que estava super perto da mudança, porque a mudança era em agosto, o meu namorado me pediu em casamento. E aí a gente começou uma corrida contra o tempo, porque em julho os documentos tinham que estar prontos para a gente poder mudar. Então a gente já tinha que ter o estado civil de casado, os nomes adequados, a gente tinha que ter as passagens compradas, tudo isso tinha que estar pronto em julho. Então a gente tinha que casar em junho e o pedido de casamento foi em abril. A gente Assim, tinha tipo, dois 60 meses para dias. planejar. Exatamente. Uau, muito O dia rápido. mais importante da minha vida planejado em 2 meses. Uau, uau. Vamos conversar tudo sobre isso então. A primeira coisa então, você falou que não foi nem no campo nem na igreja, foi na casa dos seus pais. Foi na Conta pra casa dos mim, meus pais. por quê? Quais as tomadas de decisões que levou você a escolher a casa do seu pai? Bom, eu fiquei pensando, quando eu descobri que eu tinha um tempo muito curto, eu fiquei pensando primeiro em ser muito prática, em fazer as coisas essenciais e depois ir desenvolvendo os detalhes que eu conseguisse planejar em 2 meses. Então não poderia ser um casamento glamuroso, um casamento de Cinderela, aqueles casamentos que demoram mais de um ano para serem planejados. E aí eu comecei a pensar em um local pequeno que acomodasse um mini wedding, os meus convidados mais próximos, a gente convidou só a família e alguns amigos bem próximos mesmo. E eu comecei a pesquisar então os lugares na minha região. Mas aí eu comecei a pensar que um mini wedding é um momento muito especial, porque você convida só as pessoas que são mais próximas, que são íntimas, para presenciar um momento especial da sua vida, um momento muito pensado, muito bem cuidado, e que isso se parece muito com receber uma visita em casa. A sua casa, o seu lar, é o lugar onde você se planeja a vida toda para passar a sua personalidade, a sua identidade, os seus valores, para ficar com a carinha da sua família. Um casamento também é assim. Só que num casamento a gente tem muito menos tempo de organizar, de decorar para parecer com a gente do que a nossa própria casa. E quando você convida uma pessoa para o interior da sua casa, é um espaço muito íntimo, é um espaço sagrado, é um espaço onde você vive os melhores momentos com as pessoas que você ama, né? Tudo que Sim, com você vive de certeza. especial, você vive em casa. Então, quando eu comecei a pensar qual seria um lugar especial que representasse o amor que eu sinto, a minha casa foi a resposta óbvia. Não, fantástico, fantástico. E conta pra mim um pouquinho da lista de convidados, porque né, um mini wedding em casa, a lista é mais limitada. Como foi pra você escolher essas Sim. pessoas? Bom, eu comecei pelas pessoas que eram essenciais, que não podiam deixar de estar lá, então eu e meu noivo. E depois, Começou meus bem? pais, os pais dele, exatamente. Eu e meus pais, os pais dele, os padrinhos. E aí, a partir dos padrinhos, a gente foi colocando aqueles familiares que participaram mesmo da nossa história, que estiveram presentes junto com o casal desde o começo. Então, alguns tios, os avós. E aí, a gente parou por aí, a gente ficou com uma coisa muito íntima, muito próxima. E foi lindo, né? E foi lindo. Para quem não tá acostumado com mini wedding, eu posso falar aqui, né, de voz
de quem já participou como convidado, como padrinho também, como fornecedor, que nessa a gente faz vários, né? Eu gosto muito do Mini Wedding, do ambiente intimista, justamente por isso. São os melhores dos melhores dos melhores que estão ali, né? Então, assim, existe o convidado de um casamento, que já é uma honra, assim, muito grande, mas você ser um convidado de um Mini Wedding é uma honra ainda maior, né? Sim, com Porque certeza. você é o melhor, os noivos fazem realmente muita questão que você tá lá. Então, assim, fique mais feliz ainda e tenha certeza que você, nossa, você é muito querido por toda a família e pelos noivos, claro, porque não é pra Sim, qualquer o um, meu né? mini wedding teve só 20 pessoas contando com os noivos, então foi bem Uau, pequenininho mesmo. uau. Sensacional, sensacional. Má, como foi que eu escolhi seus fornecedores? Porque, assim, um casamento intimista, um casamento pequeno, né, de 20 pessoas, como foi pra escolher os fornecedores? Eu achei muito interessante a minha experiência com os fornecedores, porque mostrou um lado dos serviços de casamento que eu não conhecia. As Vamos falar pessoas, sobre isso, então. vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os bastidores, aquilo que ninguém te conta. As Exatamente. pessoas, quando elas ouvem a palavra casamento, algumas pessoas pensam na palavra dinheiro. Então, você pede, por exemplo, um orçamento num salão de beleza, numa decoradora, numa florista, num fotógrafo. Tem muitos profissionais que, se você fala que você vai fazer uma festa pequena em casa e você gostaria do serviço deles, é X. Quando você fala que é um casamento, é 3x. E é o mesmo serviço. Então, isso eu fiquei muito surpresa. Eu percebi que tem alguns serviços, infelizmente, que agem dessa forma. Eu não acho que é a forma mais correta de agir, porque você se aproveita da ansiedade, da emoção, do desejo da noiva de que tudo esteja perfeito e você cobra um valor que não é justo. Então, eu tive essa experiência que foi muito impressionante, mas eu também tive muitas experiências boas. Mas eu gostaria de deixar essa dica para as noivas, né? Tomar cuidado, porque às vezes as pessoas estão abusando de você porque você é noiva. É. E vamos falar então dos perrengues. Então, que perrengues você já teve pra fechar com o fornecedor ou depois do fornecedor, enfim? O que você teve de experiência aí que não foi tão bom assim? Por exemplo, eu tive uma experiência com uma fornecedora que me passou um valor, e aí durante a noite que eu fiquei de combinar com meu noivo se aquele serviço ia ser contratado ou não, o valor aumentou 3 vezes, porque eu era noiva. Então, eu Assustador. percebi que não era uma profissional que eu gostaria de fechar um contrato, porque ela se aproveitou de uma situação para aumentar o valor. Ela sabia que eu não tinha tempo, que eu tinha que fazer um casamento de última hora e que eu realmente precisava dela. E então, eu acabei optando por não usar o serviço dela. Porque ninguém é indispensável, né? Tirando os Com certeza. noivos, todo o resto das pessoas que participam de um casamento podem não estar lá. Exatamente, exatamente. Mais algum outro evento, algum outro episódio? Bom, o meu casamento não foi como o casamento das pessoas que estão se casando agora na pandemia, que é uma crise muito grande, é uma crise mundial. Mas na época do meu casamento, tinha uma crise regional. A gente estava com a greve de Verdade, caminhoneiros no caminhoneiros. Brasil. Verdade, verdade, bem Exatamente. lembrado. E aí, assim, quando eu comecei a planejar o meu casamento e eu sabia que estava tendo uma greve de caminhoneiros, eu não tinha entendido como o sistema social depende tanto dos caminhoneiros. Eu achei que um caminhoneiro não ia fazer diferença no meu casamento. Mas aí você começa a pensar que o caminhoneiro é a pessoa que transporta, entre outras coisas, Combustível. os alimentos, o combustível, as alianças. Então, as minhas alianças, por exemplo, tinham que vir do Rio de Janeiro para São Paulo, para depois vir para Campinas, para a gente buscar em Campinas para o meu casamento ser no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu. E aí as alianças não chegaram. Quando eu cheguei na joalheria 2 dias antes do meu casamento para buscar as alianças, não tinha alianças, elas estavam paradas no Rio de Janeiro, dentro de um caminhão. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei muito nervosa. E nessa hora é importante a gente ter o apoio da nossa rede. Eu fui com meus padrinhos buscar as alianças. Então, quando eu fiquei muito triste, eu fiquei muito nervosa, o meu irmão, que era meu padrinho de casamento, na hora ele foi conversar com a gerente da joalheria e ele fez um acordo. A gente alugou, então a gente emprestou um par de alianças que eram parecidas com as alianças que eu ia usar. Eu assinei um termo de responsabilidade, eu passei o fim de semana com essas alianças e aí na segunda-feira ele devolveu. Foi Então é uma coisa que trocar. a joalheria geralmente não faz, mas eles sentiram empatia pela nossa situação e eles permitiram que a gente fizesse isso. Uau, uau. Fantástico, fantástico. Porque assim, ninguém controla, né? Mas pelo menos que bom Não, que ele foi humano, né? Que ele teve essa sim. E capacidade de. nessas horas que a gente Uau. fica nervoso, é importante lembrar disso, que do outro lado, quem está lá também é humano. Então, existem maus fornecedores, maus profissionais que não vão
flexibilizar uma regra em função de um problema, mas é bom você fechar com pessoas que você confia, que você percebe que o trabalho é sério, porque elas vão te ajudar se tiver um problema. Com certeza, com certeza. E vamos falar das coisas boas agora. Vamos. E vamos falar das Bom, coisas você boas. primeiro Ah, que foi fantástico. uma coisa boa, um bom fornecedor do meu casamento. Só Foi uma lembrando, pra surpresa. quem não sabe, eu era fotógrafo na época, ainda nem fazia Sim, você vídeos era direito. fotógrafo na época. Agora você não é mais Exatamente. fotógrafo, né? Não, Agora você faz vídeos. sim. Então, a gente não tinha muita experiência, eu e meu noivo, com fotografia. Na verdade, nós somos pessoas muito tímidas para fotografar. Então, a gente estava um pouco preocupado que a fotografia pudesse ficar uma coisa meio travada, meio aquela coisa de sorrir para a câmera, sabe? E aí dá para perceber que a gente está forçando. O que a gente chama Mas mais ou foi uma menos de. experiência muito boa. A Muito gente boa chama de mesmo. fotógrafo general, aquele fotógrafo que chega assim, olha pra lá, vira aqui, sobe o Sim. queixo, faz isso, agora, sorri. Não, Eu não lembro que rola, as ninguém merece, fotografias né? da minha formatura, eles até usavam uns termos, por exemplo, agora faz uma pose de Mulher Maravilha. E aí, eu não sabia o que era uma pose de Mulher Maravilha. Depois eu descobri que é você colocar as mãos na cintura e fazer tipo. Mas Ah, nem todo mundo fica bem numa pose de Mulher Maravilha. não. Então eu estava um pouco preocupada que a experiência fosse assim, mas você é um ótimo profissional e você consegue realmente captar aqueles momentos que a gente não sabe que você está fotografando agora que você está filmando Que e são os fica muito melhores, né? espontâneo. É a Sim. vida real acontecendo, não é aquela coisa agora sorriam para a câmera como se vocês se amassem, porque a gente se ama. É só você esperar o momento e você faz isso com muita Que maestria vai. e aí você filma o amor acontecendo. Com Isso certeza, é com muito certeza. bonito. E já vou falar daquela foto que eu particularmente adorei, que foi no final da A tua festa, né? preferida, né? Nossa, foi sensacional. Que assim, só pra vocês entenderem, o casamento foi na casa dos pais dela, acabou, todo mundo foi embora, só ficou ela, né? Ela, o pão, o noivo, e seus pais, com seu irmão. E eu fiquei lá Sim. também. Eu fiquei, gente, depois que o casamento acabou, depois que o último convidado foi embora, eu fiquei mais que, tipo, 1 hora na casa deles ainda, conversando. Eu preciso fazer um parênteses aqui, que o Thiago é um ótimo fotógrafo, ele é um ótimo cinegrafista, mas ele é um ótimo melhor amigo. Então, assim, é muito Obrigado, difícil valeu. você fechar um contrato com ele e depois você não ficar amiga dele pra vida, porque ele é uma Aham. pessoa muito agradável. Sim, e ficamos conversando, e deixei a câmera de lado, assim, num cantinho, tava conversando, bebendo um pouquinho com seu pai, e do nada eu olhei e vi aquela cena, né, que vocês... conta pra mim você, né, mais fácil você. Bom, a Vocês gente estão no estava super sofá. cansado do casamento, porque a gente tinha passado o dia inteiro fazendo planejamento e tudo, então já era de madrugada, as pessoas estavam bebendo lá fora, e eu e o meu recém-casado marido, a gente foi para a sala, a gente se acomodou no sofá, ligamos a Netflix e começamos a assistir o nosso programa preferido. Imagina a cena, né? Os dois sentadinhos no sofá, eu com vestido de noiva, eu tirei o sapato, eu fiquei com o pezinho balançando. O meu noivo de terno, todo tranquilo, todo relaxado, mas assim, os dois super arrumados. E a gente se abraçou e começou a assistir Netflix juntos. Que E aí o fantástico. Thiago, que percebeu a situação, tirou uma foto pela janela, sem a gente perceber. E eu gosto muito dessa foto também, porque eu acho que ela é um Retrata o exemplo do que casal, né? aconteceu depois do casamento, né? A nossa vida é assim. Exato. Exceto que a gente não usa o vestido de noiva para assistir TV, mas Claro, claro. a Mas, gente, nossa que vida é foto assim, a única, né? gente Que foto maravilhosa. abraçadinho, a gente assistindo TV. É uma das Uau. fotos mais bonitas e não foi nem um pouco planejada. E isso é o que eu gosto muito, assim, você não olhar pra câmera, né? Os noivos, por Sim. exemplo, tem uma das fotos mais belas que eu gostava de fazer, hoje eu faço em vídeo, né? O casal chega no altar, eles olham um pro outro. Todo Isso é lindo. todo corredor que tem a noiva tentando com o pai, chega lá na frente, né? Se despede do pai, pega o noivo e vai pro altar. O primeiro olhar que ela dá pra ele, gente, essa cena é maravilhosa, é maravilhosa. É Então eu maravilhoso, sempre né? tenho na minha equipe, desde, sei lá, 2017, 18, sempre vai estar lá. Hoje, no caso, é a Lu, né? Que ela faz a câmera da noiva. A Lu sempre vai estar lá no altar do lado do celebrante, porque ela vai gravar esse primeiro momento, porque é maravilhoso, é lindo. É É lindo. lindo, né? Nossa, é sensacional. Eu Sensacional. acho que a foto do meu noivo chorando no casamento é a única foto dele que eu tenho chorando, porque ele é uma Uau. pessoa muito tímida, ele nunca chora. E ele se Eu não sei se emocionou, você né? sabe disso, mas chorar é uma reação instintiva que a gente tem de pedir ajuda. Então, o choro só existe nos mamíferos porque quando a gente chora, a gente está expressando alguma coisa para alguém que a gente confia. A gente não pode chorar, por exemplo, na frente de um inimigo ou de um Estranho. predador, porque isso demonstra uma fragilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa importante do mini wedding. Quando você chora no mini wedding, quando você se emociona ali entre as pessoas que você ama, você está passando uma mensagem. Eu estou feliz que a gente está vivendo esse momento juntos. Uau. E é até um voto de confiança. Eu confio tanto em vocês que eu convidei vocês para esse evento pequeno, íntimo, e Eu estou agora eu estou emocionado. abrindo as minhas emoções. Uau, que incrível, que incrível, que incrível. Isso é algo que o Mini-Med proporciona, assim, todo Mini-Med tem algo assim, sabe? Por isso que eu gosto de falar que eu acho ainda mais lindo do que um casamento de
100, 150 convidados, porque são realmente os melhores dos melhores ali, e as pessoas estão mais abertas mesmo a liberar esse sentimento, né? E é lindo, é maravilhoso isso, gente. A gente se emociona junto, sabe? Porque com o passar do tempo a gente conhece a história do casal, participa junto da história do casal e a gente vai junto também, viu? Nossa, é sensacional. Má, deixa eu perguntar pra você sobre fornecedores. E os fornecedores que te deram boas surpresas, assim, que foram muito bons, que você recomenda, enfim, conta um pouquinho. Eu acho que assim, a primeira pessoa que eu consigo pensar que eu gostaria de recomendar é você. Mas você já tá aqui, Obrigado. as pessoas têm o Aham. seu contato. Já sabe Então, quem eu sou. exatamente. A segunda pessoa que eu gostaria de recomendar foi a moça que cantou no meu casamento. Vocês Como que ela podem procurar chama? por ela no Spotify. Ela chama Liane Carpani. Liane E aí eu vou Carpani, Spotify. Isso, Anota aí, Liane dica de noiva, Carpani. hein? Procura. Ela tem CDs no Spotify, ela tem músicas, ela é muito boa. E eu vou contar pra você como é que eu conheci a Liane. Foi uma situação Conta. muito engraçada. Eu estava num restaurante com o meu, na época, namorado, que hoje é meu marido, e a gente estava no restaurante almoçando e eu gosto muito da Marisa Monte. E aí estava tocando no restaurante um CD da Marisa Monte enquanto a gente almoçava. Mas isso assim, muito antes da gente casar, em 2015, talvez. E aí eu comentei com ele, ai, como é boa a voz da Marisa Monte, né? Nossa, ninguém canta que nem ela. E a gente almoçando, e a Marisa Monte cantando, 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 até o momento que a Marisa Monte para de cantar e fala: agora eu vou interromper a música porque eu vou almoçar. Eu pensei, a Marisa Monte tá aqui. Uau, né? Foi uma Imagina. surpresa pra mim. Porque eu pensei, não é um CD? Aí eu chamei o garçom e falei, não é um CD que tá tocando? Ele falou, não, não é um CD. É a cantora do nosso restaurante, a Liane. E eu falei, então eu preciso conhecer a Liane, porque eu achei que era a Marisa Monte que estava cantando. E aí eu fui conhecer e ela tem exatamente a voz da Marisa Monte. É impressionante, ela tem uma voz assim de anjo. E aí eu guardei o cartão dela, mas eu nem tinha nada em mente. Eu só pensei, essa moça canta que nem um anjo, eu preciso guardar o nome dela. Então guardei o cartão dela e ficou muito tempo comigo. E aí quando surgiu a história de vamos fazer um casamento em 2 meses, eu não conhecia nenhuma banda, eu não conhecia nenhum cantor. Eu comecei a remexer nas minhas coisas e eu achei o cartão dela. E aí eu Uau, que liguei bom que você para guardou. ela. E ela cantou no meu casamento, ela cantou muitas músicas de MPB, de bossa nova, mas ela faz todos os estilos, ela é muito versátil. Então eu fiquei muito feliz de ter chamado ela. E que bom que mesmo com a greve dos caminhoneiros, mesmo o pessoal, todo o Brasil sem gasolina, ela conseguiu vir, né? Sim, sabe que ela quase não conseguiu. Na noite antes do meu casamento, ela me ligou e falou: olha, eu tô sem gasolina, mas aí tá a importância de você ter um profissional sério, que tenha um contrato com você, que vai cumprir uma coisa que tá combinada. Ela falou: eu tô sem gasolina, mas eu vou chegar no seu casamento, eu vou dar um jeito. E aí ela descobriu que um colega dela, músico, também ia para a região da nossa cidade no mesmo dia para fazer um show. E o show dele era muito mais longo do que o nosso casamento, porque ia acontecer até de manhã. Então ela emprestou o carro dele, ela veio com ele até a cidade, deixou ele no local do show e usou o carro para ir para o nosso casamento e foi super tranquilo. Uau, uau, que fantástico, que compromisso, né? Que sensacional. Sim, com É, certeza. ela tá, o nome dela mesmo? Liane Carpani. Procurem no Spotify. Então vamos lá, então, dicas de noiva, Liane Carpani no Spotify. Também tem dicas de noiva no Spotify, mas procurem ela também, voz de Marisa Monte, hein? Sensacional, adorei essa dica. É maravilhosa a voz dela. Má, conta pra mim então sobre o seu jantar. O que você escolheu? Como que foi a decisão da escolha do cardápio pro seu jantar? Bom, tanto eu quanto meu marido, nós somos descendentes de italianos. Então a gente pensou que se a gente queria uma coisa intimista, acolhedora, confortável para os nossos convidados, teria que ser comida italiana. Então a gente fez Maravilhoso. um jantar italiano. Foi bem gostoso mesmo. Uma coisa que eu achei diferente do meu casamento é que quando eu casei, eu já tinha muitas amigas que eram casadas. E elas sempre me diziam a mesma coisa. Eu não lembro nada do meu casamento. E aí eu pensei, eu não vou nem curtir o meu casamento. Eu escolhi a comida, eu escolhi a música, eu escolhi o ambiente. E eu não vou lembrar nada. E eu lembro tudo do meu casamento. Aí eu comecei a refletir por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com as minhas amigas. As minhas amigas tiveram casamentos muito grandes. Elas passaram mais de um ano planejando e elas estavam tão estressadas e ansiosas no momento da festa para saber se ia dar tudo certo, que elas não Não comeram, curtiram, né? elas não dançaram, elas não fizeram nada. Eu, Sim. por outro lado, eu estava super relaxada na casa dos meus pais, com as pessoas que eu confio, com a comida que eu amo. Então eu comia, eu me divertia, eu dei risada, eu conversei, eu lembro de cada segundo do meu casamento. E Má, com a sua experiência de hoje, se você pudesse voltar lá no tempo pra falar um pouquinho com a Marília lá de trás, o que você mudaria no seu casamento? Eu acho que eu não mudaria as escolhas que eu fiz, mas eu acho que eu ficaria menos preocupada com o impacto das escolhas na lembrança do meu casamento. Eu Como acho que em assim? alguns momentos eu me preocupei muito com detalhes pequenos que no fim não fazem diferença.
Por exemplo, eu fiz um cardápio extremamente variado, porque eu queria ter certeza que todos os meus convidados iam comer alguma coisa que estava sendo servida. E eu não precisava ter feito tantas opções, porque todo mundo gostou de tudo. E eu fiquei preocupada de saber se as pessoas iam ficar satisfeitas, se elas iam estar bem servidas. E no fim, todo mundo estava satisfeito, todo mundo estava bem servido. Apesar de eu não ter ficado ansiosa ou estressada com isso, eu poderia ter ficado mais relaxada ainda, aproveitado mais. Ô Má, então se você pudesse dar uma dica para as noivas que foram pedidas em casamento agora, ou aquelas lá que já estão começando a planejar o casamento, qual dica seria? Ou dicas também, se você quiser. Eu acho que a principal dica é que vocês vão planejar o seu casamento num mundo que não é o mundo que eu planejei o meu casamento. Agora a gente tem novas regras, um novo normal. Então, o que era esperado num casamento em 2018 não vai ser esperado num casamento em 2021 ou 2022. A gente tem que afrouxar muito as expectativas, tem que ser muito flexível e tem que entender que o objetivo final é você estar casada com o amor da sua vida, mas que pode ser que isso não aconteça nos moldes que você sempre sonhou. O importante não é o caminho, o importante é o destino. E no destino você vai ser feliz no final, mas agora o mundo está precisando que você adapte um pouco os seus sonhos para manter todo mundo em segurança. Dica de noivo, então o importante não é o caminho, o importante é o destino. Gente, que lindo. Nossa, Má, Exatamente. mandou muito bem. Obrigadão pela sua conversa. Nossa, que conversa boa. Se você não assistiu a conversa anterior com a Marília, psicóloga, volta lá atrás, que também foi uma conversa sensacional. Má, brigadão pelo seu tempo, brigadão Obrigada. por você ter vindo até aqui. Bom, obrigada pelo convite, obrigada por terem assistido, por terem ouvido. E se vocês quiserem continuar conversando comigo sobre casamento, sobre ansiedade, sobre esse novo mundo que a gente está vivendo, o meu Facebook e o meu Instagram profissional são Psicologia Passo a Passo. Então vamos lá então, Instagram, Facebook, Psicologia Passo a Passo. Vou deixar o link também aqui embaixo para quem está no YouTube. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, vou deixar o link também aqui na descrição do episódio. Obrigadão. Legal, obrigada, Thiago. Tudo de Boa bom para noite para vocês, vocês. então. Boa noite. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui, então. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.